Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência, aí no Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial 95.7 FM e 660 AM simultâneo, sempre trocando ideia com todos vocês que nos acompanham pela internet, pela rádio diretamente, ou você esteja ouvindo no carro, ou você talvez esteja ouvindo no YouTube, assistindo também, que tudo isso é postado, o Paulo está filmando aqui, e ele irá postar o programa, se posta como data, né, Paulo? Vai estar ali então, 14/3/2005, o Evaldo aqui também junto da gente, fazendo parte da equipe, para que tudo chegue bacaninha, redondinho e legalzinho para você que nos prestigia. É isso, queridos ouvintes. Para quem não me conhece, está me ouvindo pela primeira vez, meu nome é Newton Schultz. Estou aqui na Rádio Mundial há mais de 10 anos. Estou aqui sempre tentando colocar a minha visão, a minha forma de compreender os estudos de acordo com a linha que eu sigo. Então é isso, queridos ouvintes. Vamos conversar 25 minutos sobre assuntos diferenciados. Hoje eu trago uma seguinte reflexão, né? Eu não vim com um programa ou um tema específico. Vamos falar diretamente da atualidade. Hoje nós estamos sábado aqui em São Paulo, capital, dia 14 de março de 2015. Amanhã nós vamos ter aqui na Paulista, né? Nós vamos ter manifestações que vêm através da insatisfação do povo, de acordo com tudo que está acontecendo, né? Então as manifestações, elas são de uma forma geral, elas vão estar no Brasil, né, Paulo? Vão estar em todo o Brasil, vários estados aderiram, né? Mas agora eu queria lançar uma seguinte reflexão para todo mundo que me ouve. Claro, é minha forma de ver, é minha forma de pensar, não que você deve aceitar isso como uma verdade, muito longe disso, mas vamos dar uma refletida sobre todos esses pontos, como que a gente pode, de repente, compreender ou obter outros olhos em relação a tudo isso. Uma pergunta que eu fiz, foi até um post que eu fiz no Facebook recentemente, né? Eu fiz acho que ele ontem, na sexta-feira, se eu não me engano, né? Eu perguntei que adianta a gente ir para as ruas em busca de uma mudança, porém a continuidade dessa busca de riquezas materiais. Ou seja, nós vamos tirar, de repente, alguns líderes que estão ali, os nossos políticos que estão dirigindo o país através da sua política e o sistema, e quem que a gente vai colocar no lugar? Quem que a gente vai pôr ali? Será que nós, como povo, será que nós, como nação, será que a gente já tem o que seria o ideal de um governo bacana, de uma política que representasse o nosso país, o Brasil, de uma forma que nós crescêssemos realmente como uma nação? Eu pergunto, né, tá todo mundo em relação à nossa presidente, fala de Dilma para cá, Dilma para lá. Eu penso da seguinte forma, novamente eu digo minha reflexão, não estou aqui defendendo e dificilmente na minha vida defenderei algum partido político. Só a palavra partido já me arrepia, que já mostra que é parte de um todo e não está querendo fazer parte desse todo. É um partido, é uma parte, né? Então, se não tivesse sido ela que tivesse sido reeleita, que ela foi reeleita, tivesse sido o Aécio Neves ali, as insatisfações elas aconteceriam da mesma forma. Da mesma forma. Então, nós precisamos compreender o seguinte: enquanto ser humano, o ideal, na minha visão, de felicidade, o ideal que a gente busca, nossa, agora eu estou feliz, agora eu estou alegre, agora está tudo bem. Por quê? Porque você tem quantas casas? Quantos carros você tem? Quantas motos você tem? Quanto você tem guardado no banco? O quanto você viaja por mês ou por ano? Será que é esse tipo de felicidade que a gente busca? Como eu já disse, aquele poeta do Mutantes, o Arnaldo Batista, né? Que eles têm três carros, mas eu posso voar, dizem que sou louco, mas sou feliz. Eu vejo da seguinte forma, queridos ouvintes, não adianta nada você ir para a rua, fazer baderna, panelaço, para demonstrar insatisfação, se você não tem uma força causal dentro de si para uma real mudança. A verdadeira riqueza que o ser humano, na minha visão, ele tem que desenvolver é primeiro a riqueza espiritual.
Aí você está junto comigo agora pensando, ok, riqueza espiritual. Vamos pegar um grande mestre da humanidade, que aqui no Brasil ele é muito reconhecido. Vamos chamá-lo de Jesus. O que Jesus disse? Cuide primeiro das coisas espirituais, das coisas dos céus, das coisas de Deus, que o resto vos será dado por acréscimo. Será que a gente está saindo para as ruas para derrubar políticos? Não é nem a política ou o sistema. A gente quer mudar, porque eu não gosto desse partido, eu não gosto dessa presidente. Né? Será que a gente está pensando já só nos acréscimos ou nós estamos conectados nesses valores que eu digo que é a real espiritualidade? Será que a gente quer colocar um governo que valorize no nosso país valores de caráter, de moral, de bons costumes, de gente educada, de gente culta, de gente que se autovalorize e valorize o próximo como seu irmão? Que você trabalha feliz produzindo, sem o interesse de que você está ganhando um mínimo, dois mínimos, ou 1 milhão, ou 5 milhões de reais por mês? Que tipo de governo você quer pôr? Qual é o tipo real de valor que você quer que seja cultuado pelo nosso governo? Então, quando eu percebo a nossa realidade atual, nós vamos querer dar uma continuidade para essa, agora eu vou usar um termo pesado, para essa porcaria desses sistemas que nós temos aqui. Esses sistemas que foram totalmente distorcidos, se você pegar o grande movimento político, o último que teve, que derrubou tudo isso, que foi a Revolução Francesa, foi um movimento que derrubou a monarquia, criando novos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, onde não teríamos mais aqueles monarcas corruptos que hoje estão aí de volta, só que em vez de revestidos de reis, são chamados de deputados, são chamados de senadores, são chamados de presidentes, são chamados de ministros, né? E o povo que coloca essas pessoas ali. O povo, eu digo eu, você que está me ouvindo. Então, gente, antes de fazer o barulho como é feito, tem que ter uma consciência do porquê está indo nas ruas. O que você realmente quer reivindicar? Ah, você quer pão e circo, pane circenses. É isso que você precisa, né? Se tiver pão e circo, tá tudo certo, né? O Paulo e o Evaldo aqui estão concordando comigo. Então é isso, para isso que você vai querer tirar a presidente daí, para isso que você vai bater panela na Paulista e impedir que o povo trafegue. Ah, então agora a gente vai botar para quebrar, porque a gente vai transformar o quê? Vai transformar o quê? O que você está buscando? Gente, nós precisamos, com urgência como nação, começar a perceber todos os eflúvios reais que existem por detrás disso. Começar a nos entender como seres humanos. A partir desse momento que a gente desenvolve esse pequeno passo que nos dá um conhecimento, por isso que eu digo sempre, as escolas de iniciação. Tá? As escolas de iniciação para abrir nossa cabeça, para que a gente possa observar as coisas no sentido macro, e não nesse sentido pequeno voltado somente para o ego. Né? Então, gente, nós temos que começar a observar o ser humano como o centro de toda a riqueza. E nunca o contrário. Vamos parar para pensar um pouquinho. Pensa no nosso sistema solar, vamos lá. Vamos pensar no nosso sistema solar. Ali nós temos o Sol no centro e os planetas ao redor deles, sendo que nós estamos hoje, nós somos o terceiro planeta desse sistema solar. Como o planeta Terra, nós temos ali Mercúrio, Vênus, Terra, depois a gente tem Marte, o cinturão de asteroides, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão e por aí vai. Nós vamos entender que seria como se o Sol, porque ninguém vive sem ele, né? Se não tiver o Sol, essa energia, essa força que está no centro, não existe mais nada. Então tudo está em relação a essa força central. Daí que a humanidade coloca o ouro, que é o metal mais nobre, em associação ao Sol. Então essa mesma consciência você pode refletir em relação a nós, seres humanos. Então hoje a gente colocou o Sol no centro, mas o Sol como metal vil de César. Nós esquecemos as coisas de Deus.
E como planetas, a gente orbita ao redor desse ouro, ao redor dessa energia, ao redor dessa consciência, e a gente está buscando valorizar esse ouro. Então não existe a valorização do ser humano. Quanto mais eu puder passar a perna no outro, as crianças são educadas desde pequenininhas a serem melhor, a competir, a ultrapassar o colega. Então nós precisamos compreender que está tudo distorcido. O que nós temos que fazer, na minha visão? Se nós temos uma força central, o qual tudo orbita ao seu lado, e hoje nós temos o ouro de César no meio e o ser humano orbitando ao redor dessa consciência, está na hora da gente inverter esses valores. O ser humano que tem que ser o centro disso, aí ele se torna aquele que primeiro se interessa pelas coisas de Deus, e tudo que ele produz com vontade, com amor, com sabedoria, serão as riquezas que são geradas dele como centro, que irão orbitá-lo. Então aí nós vamos começar a inverter o que já está desgastado, e nós vamos começar a implementar aqui no planeta Terra uma forma diferenciada de observar todos esses valores que hoje estão distorcidos, estão de ponta cabeça. Então, devagarzinho, o que nós precisamos entender? Primeiro, vamos dar essa virada com a cultura, com o conhecimento. Vamos exigir desses políticos que a educação das crianças seja uma prioridade. Que essas crianças que representam o nosso futuro, eles tenham condições de não estarem nesse jargão, conduzidos como gado, para alimentar esses sistemas desgastados que acabam gerando essa corrupção que nós não aguentamos mais. Mas nós temos também toda aquela mania de sempre culpar o político, culpar o sistema, e a gente não faz nada. A nossa posição é de esticar o dedo, de criticar quem está fazendo, de falar que está tudo errado, mas você não muda nada. Você não altera dentro de você nenhum padrão para essa contribuição. Aqui, no Sudeste, nós estamos passando uma crise de água. Tem gente que continua gastando água, tem gente que continua gastando energia, tem gente que continua jogando papel na rua, tem gente que continua fazendo vários desequilíbrios em trânsito, em briga por causa de bobagem, de besteira, por causa de raladinha de carro. Não existe mais educação, não existe mais bons princípios. Então, quando a gente age dessa forma, principalmente no sentido social, quem somos nós para falar de políticos? Os políticos, eles são reflexo da falta de consciência que nós temos, porque somos nós mesmos que os colocamos lá. Daqui a pouco eles vão fazer eleições e vai ter que aparecer um herói. Vai ter que aparecer um herói para salvar tudo. Então vai aparecer aquele político que é contrário a todo o sistema atual, aquele que é da oposição, do que está lá. Então ele vai resolver tudo. Há quantos anos? Pergunto para você que está com uma idade aproximada à minha. Hoje eu, Newton Schultz, tenho 50 anos. Há quantos anos a gente está esperando alguém que vai chegar lá, um salvador da pátria? Isso é para novela. Isso é para novela, gente. Está na hora da gente entender que novela é essa palhaçada que a gente está permitindo que aconteça por falta de uma real intervenção, mas não é intervenção com manifestações conduzidas como gado acontecendo no país, sem uma verdadeira consciência do que você quer que seja transformado. Então todos os ideais sinárquicos, os ideais que os anjos, aí você começa a fazer todas aquelas associações sem misticismo agora, que nós chamamos, que o pessoal chama de mestre, de guru, de iluminado. Será que todos esses seres que você valoriza, né, será que eles estão firmados dentro de você como valores para que você consiga externar o que realmente representa uma evolução espiritual? Quer ver a pergunta que eu vou fazer para todos vocês agora, ouvintes? Vamos entender isso. Quando eu digo um tempo, infelizmente eu tenho que citar, sempre eu falo nos programas, eu tenho que falar isso. Numa época muito remota, milhões de anos atrás, nós tivemos a Atlântida. A Atlântida era regida por ideais sinárquicos, ou seja, a sinarquia, ela tinha o quê? A verdadeira divindade no comando e todo mundo trabalhando feliz, próspero.
Então nós tínhamos um equilíbrio perfeito na face da Terra. Então existia uma oitava cidade, e essa oitava cidade no centro, onde tinham esses grandes líderes espirituais, ou essa força divina, era ladeado por 7 cidades, assim como representa os próprios sistemas evolucionais. O ser humano tem esse esquema da Atlântida dentro de cada parte mais íntima do seu ser. Se você parar para pensar e falar assim, bom, então ok, a Atlântida tinha uma oitava cidade, onde nós tínhamos os seres divinos, e tinham 7 cidades que ladeavam isso. Esse é o padrão evolucional cósmico. Quando você começa a se aprofundar nos estudos que seguem a sabedoria das idades e a tradição, você sabe que é assim. O ser humano tem, em cada átomo, na sua última parte, que aí tem aquela regra do octeto, todo átomo que tiver na sua parte exterior mais de 8 elétrons, ele libera elétrons para ter o 8, aí que vem o octeto. Se ele tiver menos, aí o que ele faz? Ele pega e se carrega desses átomos, aí que vem o carregamento positivo e negativo, para que ele tenha o 8 como equilíbrio. Então a teoria segue que a última camada tem que ser 8, que é exatamente esse padrão de evolução que é cósmico, no seu sentido maior, aí que sempre tem Deus e os seus 7 anjos, o homem e seus 7 chakras, as 7 cores, os 7 mestres, por causa disso. Agora que eu vou perguntar para você, se você entendeu, se eu conseguir comprovar isso para você na física ou na química, para você entender. Então agora eu pergunto, vamos pegar os líderes espirituais, quando eu digo líder, aqueles o qual as religiões professam seus nomes. Imaginem você pegar Jesus, do cristianismo, você pegar Moisés, você pegar Buda, você pegar Krishna, você pegar todos os grandes seres, Maomé. Aí esses seres, eles vão estar manifestados na Terra e eles vão ser um polo de emanação de consciência numa cidade central. Imagine a humanidade acreditando em todos esses valores, a humanidade observando que ali naquela cidade todos esses seres estão ali manifestados. Estou falando de uma forma simbólica. Aí a humanidade vai começar a correr atrás daquele valor daquela oitava cidade e aquele ouro que ali se encontra, aquele ouro no sentido espiritual, vai representar um padrão evolutivo. Só que essa realidade que eu falei, que aí todo mundo ia passar a acreditar nessa força sintética, essa é a força da Era de Aquário. Nós vamos ter uma manifestação que já existe, que vibra por todo o orbe terráqueo, que representa a consciência dos Budas da Era de Aquário, ou do Buda, ou do Avatar da Era de Aquário, seja como você quiser dizer. E essa consciência, ela vibra atingindo todos os seres que estão em conexão com todos esses valores. Então, voltando a esses seres vão estar ali, e nós vamos todos ali ter eles como referência, e a gente vai começar a acreditar nesses valores. Então seria uma forma do ser humano entender que, na verdade, no momento atual, todos esses seres estão onde? Dentro de cada um de nós. Então, se você pegar para o verdadeiro cristão, onde está Cristo? Dentro dele. Para os verdadeiros budistas, onde está Buda? Dentro dele. Para todos esses seres, o pessoal diz, onde está Maomé? Está dentro deles, o profeta. Então nós vamos compreender que nesse momento atual, onde existe uma libertação, eu já venho falando isso há vários programas que eu venho falando isso. Essa libertação maravilhosa, ela está agora podendo acarretar a formação de um novo de uma forma fantástica. Então o ser humano tem que se focar que hoje, se ele fizer um real desenvolvimento consciencial do que ele representa, como centro de um universo, como um verdadeiro sol que ele é, aí sim ele está pronto para ir para a rua. Aí sim o ser humano está pronto, se nós tivermos vários sóis juntos. Sóis, quando eu digo, são consciências. Você sair para a rua com consciência. Tipo assim, nós não vamos sair mais das ruas enquanto tudo não começar do zero, mas com um verdadeiro valor transformacional, no sentido que a gente não vai representar mais a manutenção.
ou seres que trabalham em prol de um sistema político que já está desgastado, de sistemas religiosos que já estão desgastados, da falta da valorização da cultura real do que representa cada povo, onde precisaria existir a troca de todos esses valores, e principalmente valores reais de educação para toda criança que estiver aqui no planeta. Aí sim, sair para a rua tem um verdadeiro sentido. Por quê? Porque você não vai ser uma sombra barulhenta, uma multidão de sombras que não sabem nem o que querem, que são conduzidas, que são colocadas como uma verdadeira massa para fazer barulho. Isso não representa nada. Isso não consegue transformar nada. Daqui a pouco isso vai ser esquecido. Ah, saiu, aí entrou, não deu nada, tá tudo certo. Quando a gente for para as ruas com uma verdadeira consciência, com um verdadeiro sol do que realmente nós queremos, com pessoas preparadas para substituir o que está desgastado, aí sim nós estamos prontos para fazer uma manifestação verdadeira. E não uma manifestação conduzida, toda cheia de sombras, por falta de consciência. Uma coisa que eu sempre digo, né? Esse programa foi quase até mais um desabafo da minha pessoa em relação a tudo isso que está acontecendo. Né? Isso também foi um outro post que eu fiz no Facebook recentemente. A gente estuda, né, que o raio ou a vibração presente em todos os grandes seres, os Budas e os avatares, é a consciência do amor e da sabedoria, os dois juntos. Né? Então eu comentei que existem as pessoas que hoje, né, representam exatamente a exacerbação de dois polos que têm que estar em equilíbrio, o amor e o saber. As pessoas que têm coração demais, mas pouco cérebro, pouco conhecimento, pouco discernimento, pouco raciocínio, acabam sendo conduzidos por uma verdadeira massa pensante. Acabam se tornando os fanáticos que seguem e fazem as coisas simplesmente pelo coração, mas não possuem o raciocínio para ter o discernimento dos seus próprios atos. Assim também como nós temos as pessoas que têm um cérebro longo, um cérebro fantástico, mas falta o coração. Se tornam os manipuladores, se tornam aqueles que aprisionam as pessoas e as massas nos seus ideais para os seus fins egoísticos. Então nós precisamos começar a compreender que nós precisamos equilibrar esses dois polos. E a política, que representa um dos 7 raios do conhecimento da nova era, da era aquariana que se firma, ou a poliética, ela ainda vai ser aquela que vai resgatar todos os valores divinos, o qual o ser humano infelizmente se desconectou em prol do seu próprio ego humano, esquecendo os seus valores verdadeiros. Nós vamos ter esse retorno ainda, e com isso, com o tempo, nós vamos merecer, assim como estão escritos nos livros sagrados, a presença majestática de um avatar divino novamente na face da Terra, depois que todos esses sistemas que não representam mais uma real evolução tiverem caído como os cartelos de cartas. Quem escreveu isso foi meu mestre, o professor Henrique José de Souza. Queridos ouvintes, se de alguma forma você entrou em sintonia comigo nesse programa Caminhos da Consciência, eu, Newton Schultz, colocando a minha forma de pensar e refletir aqui para vocês, se tiver afim de entrar num colégio, hoje eu sempre digo, hoje não tem outro lugar para indicar para vocês, mas hoje, para você aprender de uma forma direta, rápida e substancial, é a Sociedade Brasileira de Obiose. Aonde você estiver no planeta, você pode me passar um e-mail, me informa onde você está e eu demonstro por e-mail, te indico, te direciono para o lugar mais próximo a você, ou mesmo você fazendo por correspondência. Qual é meu e-mail? caminhos2005@terra.com.br. Repetindo, caminhos2005@terra.com.br. Me informe onde você está e o interesse de você adentrar na Sociedade Brasileira de Obiose. É isso, queridos ouvintes. Muita consciência, paz, amor no coração, junto com sabedoria. Que os Budas da Era de Aquário estejam junto conosco, em sintonia, e eles estão. Um grande e fraterno abraço, até o próximo sábado.